feminismo não é uma novidade, mas parece estar cada vez mais presente em nossa sociedade. E isso é resultado de diversas lutas das próprias mulheres feministas. A universidade também é um espaço importante neste novo cenário. E claro, a UFG faz parte disso. É por isso que o Se Liga na UFG de hoje se dedica ao tema. Fique ligado e lute como uma menina. Bom, então vamos começar. Você vai conhecer agora um projeto na área de dança que une produção artística com cultura popular, principalmente pensando na mulher neste processo. Confira. Olá, eu me chamo Marline Dornelles de Lima, sou professora do curso de dança da Faculdade de Dança e Educação Física da UFG. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Entre Raízes, Corpos e Fé. Vamos lá, vamos assistir? O projeto de pesquisa e apresentação cênica Entre Raízes, Corpos e Fé, ele surge em 2013, né? E eu costumo contar que foi quando eu chego no Cerrado e tento entender os sentidos que o Cerrado trouxe para mim, né? Ele arrebatou várias questões em mim, a questão do feminino, a questão da maternidade, a questão dos saberes tradicionais. Então foi um encontro com a cultura do Cerrado, né? E com uma possibilidade de fazer uma investigação cênica a partir daí. Esse projeto de pesquisa, ele faz parte do meu doutorado, mas ele vem para dentro da UFG no meu grupo de pesquisa, que tem uma grande parceira que coordena, né, o Núcleo de Investigação Cênica Coletivo 22, que é a professora Renata Lima. Então, quando eu vou para o Cerrado, na região de Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, as anciãs, né, daquela comunidade, a gente ia conhecendo assim no quintal, no entardecer, na beira do rio, ao redor da fogueira, e elas iam contando as histórias, né, as narrativas delas. E a partir dessa vivência com as parteiras, raizeiras e benzedeiras, a gente traz para o campo do corpo como matrizes estéticas, que traz esse subsídio para a gente trabalhar com o que fica. Então são algumas matrizes que vão somando a minha corporeidade, somando a minha capoeira, somando a instalação corporal. Tendo um recorte muito consciente dos saberes tradicionais a partir das mulheres do Cerrado, o que nos trouxe para o grupo e até mesmo para a cena, né, para a dramaturgia que a gente optou em fazer, foi um trabalho onde a tradição nos mostra que ela é coletiva, né, que ela é passada de vó, né, ela é passada para a filha, que passa para a neta. Então, esses saberes que são passados pela oralidade, né, é muito importante, e isso faz a coletividade. Não são saberes individuais, são saberes compartilhados. O que a gente percebeu, né? A gente sabe que a mulher, historicamente, tem um lugar da invisibilidade, né, por uma hegemonia. E essa invisibilidade, por exemplo, quando ela é parteira da comunidade, quando ela é a raizeira que cura, quando ela é aquela que benze, ela tem um poder, né, dentro desses saberes tradicionais, que ela vira assim uma liderança na comunidade. Ela é um ser fundamental ali para a sobrevivência, não só da cultura, mas para a sobrevivência humana. Então, ela acaba sendo um espírito de liderança. Isso foi uma aprendizagem muito bacana, né, muito honesta e muito vivida, né? Essas mulheres ainda vivem essa condição de liderança por esses saberes. O Se Liga na UFG de hoje recebe em estúdio a jornalista e professora da UFG, Angelita Lima, uma das referências em Goiás quando o assunto é feminismo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Se Liga. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Professora, para começar então, fala pra gente, afinal de contas, o que é o feminismo? Então, eu penso que a gente pode abordar o feminismo. Primeiro, é um conceito bastante complexo, não dá para falar assim superficialmente, mas pelo menos de 3 formas nós podemos entender o feminismo.
como um movimento social que articula as mulheres e a sociedade em torno de princípios que defendem os direitos das mulheres, a igualdade de tratamento social entre homens e mulheres, né, que a diferença sexual não seja transcrita em desigualdade, como, né, quer dizer, que se supere essa situação. Acho que essa é uma perspectiva. Outra perspectiva é a de uma postura política, né? O feminismo, a gente costuma dizer que o machismo é um comportamento que machuca, que mata, que leva as pessoas a produzirem situações ruins, violência. E o feminismo, ele é uma postura política que luta contra esse comportamento. Veja bem, não é luta contra os homens, é luta contra um comportamento que mata. Né? Os dados estão aí para dizer, inclusive, a última pesquisa sobre feminicídio no Brasil, 4,8 mulheres são mortas por dia. Nessa perspectiva aí do feminicídio, são mortas porque são assassinadas porque são mulheres. E uma terceira perspectiva de pensar o feminismo é como quando ele chega na academia, como um campo de pesquisa, como uma epistemologia feminista, como uma teoria feminista, ou seja, quando ele vai rever o conhecimento histórico, o conhecimento filosófico, toda a epistemologia a partir do feminismo, como é o feminismo hoje contemporâneo, que questiona e repõe toda essa concepção do mundo, de organização do mundo, revelando que as mulheres estiveram de fora dessa, digamos assim, dessa criação de conhecimento. E aí a epistemologia e a teoria feminista, elas vêm pôr uma cunha nessa realidade. Professora, resumidamente, qual é a situação da mulher na sociedade brasileira hoje e como o feminismo ele pode ser entendido nesse contexto? Então, o feminismo no contexto da realidade brasileira, que é uma realidade gravíssima, uma delas é a da subrepresentação das mulheres nas instâncias de poder, né? Menos de 15% das mulheres estão no Congresso Nacional, menos de 15%, menos de 10%, em torno de 10% da representação das mulheres nas instâncias de poder. A questão salarial, permanece a diferença salarial entre homens e mulheres, permanece a violência de forma cada vez mais evidente. O feminicídio hoje agora tipificado como crime revela como as mulheres são tratadas com desigualdade, sobretudo as mulheres negras, né? Então essa é uma realidade que há muito que se superar. E aí o feminismo ele digamos hoje esse grande articulador primeiro da visibilidade dessa desigualdade, depois da construção de políticas públicas, na defesa de direitos e da luta em todas as instâncias da sociedade, seja as instâncias políticas, né? Porque quando nós falamos em políticas públicas, nós temos que tratar nas instâncias políticas, nas academias, nas universidades, nas escolas, no bairro, nos partidos políticos. Então o feminismo ele se fortaleceu na perspectiva de apresentar para a sociedade esse campo de luta que é absolutamente necessário hoje. Perfeito. Já já a gente continua essa conversa, professora Angelita. O Se Liga vai para um intervalo, mas volta rápido. Continue ligado. O Se Liga na UFG está de volta com a jornalista e professora da UFG, Angelita Lima, uma das referências em Goiás quando o assunto é feminismo. Professora Angelita, o tema do nosso episódio é Lute como uma menina, que é uma espécie de bordão que me remete ao momento do feminismo no Brasil, onde a gente percebe uma participação cada vez maior pela internet, pelas redes sociais, de várias jovens se interessando pelo assunto. É isso mesmo?
O feminismo tem essa mágica, essa capacidade mágica de ressignificar. Então, o bordão Lute como uma menina, ele é o enfrentamento de uma discursividade machista, né? De reconhecimento do homem a partir da sua força. Lute como um homem, lute como... né? É assim que você deve se postar na sociedade ou diante das situações. E o feminismo, ou essas jovens feministas, que aliás tem muito a ensinar para nós agora, nessa contemporaneidade, os feminismos são outros, né? Quando elas dizem lute como uma menina, elas estão dizendo que para se empoderar, para ocupar o espaço com competência, com feminilidade ou não, com maternidade ou não, é como a mulher, não precisa sair desse lugar que você se identifica, que seu corpo se identifica, para poder se empoderar, para poder fazer as coisas, né? Eu posso fazer isso como uma menina que sou. Eu costumo dizer que as meninas já chegam hoje dizendo sou feminista. Na minha época, a gente teve que lutar, eu tive que militar durante uns 10 anos para dizer eu sou feminista, eu tinha que comprovar a minha capacidade, né, de ser feminista. Hoje as meninas já chegam com essa formação porque o feminismo avançou nessa perspectiva e por isso nós já podemos avançar um pouco mais, principalmente no campo da discursividade, né? Já que a gente está falando de luta, a gente não pode deixar de falar da luta das mulheres aqui dentro da UFG. Então nós vamos conhecer agora um coletivo feminista da Faculdade de Direito da UFG chamado PAGU. Olá, meu nome é Júlia, sou estudante de Direito do 2º período e hoje eu vou falar um pouco sobre o coletivo PAGU. O PAGU foi fundado em 2014 e, a princípio, nós não tínhamos nenhum coletivo feminista aqui na Faculdade de Direito. E aí as meninas, durante um congresso, elas se propuseram a fazer esse trabalho e aí, a priori, o grupo se dividiu em 2 partes. Uma teorização, um grupo de estudos, que a gente fazia estudos voltados para as mulheres. Estudos, assim, não só de gênero, mas também trazia outras coisas que estão relacionadas. Nós estudávamos sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, sobre uma série de espectros que abrangem essa luta e essa militância que nós consideramos muito importante e que precisa ser discutida. Então, a partir desse momento, nós consolidamos o grupo e, desde então, nós seguimos. O PAGU, ele, apesar de ter nascido na Faculdade de Direito, ele não é um grupo da Faculdade de Direito, ele é um grupo de toda a universidade e de toda a comunidade, para falar a verdade. Ele é um coletivo que é aberto a todas as meninas e todas as pessoas que queiram conhecê-lo. Historicamente, nós sofremos muito com diversas formas de opressão. E não só as opressões de gênero, mas opressões das mais diversas. As minorias como um todo, elas sofrem. Se nós não nos propusermos a esse debate, não tem como a gente buscar uma construção e uma melhoria nesse sentido. Então, eu acho que a grande relevância do PAGU é isso, é trazer para um ambiente universitário e para um ambiente secular, que é a Faculdade de Direito, essa discussão e nos propor conhecimentos novos. A conscientização ela tem que ser o primeiro ponto que nós devemos tratar. Então a gente tenta trazer esse debate através de manifestações dentro da faculdade, manifestações artísticas e de protesto, mas nós principalmente tentamos trazer conhecimento agregado, conhecimento produzido por mulheres, para mulheres e conhecimentos que são necessários e que nos agregam. A gente tem instrumentos suficientes para fazer uma mudança nesse ambiente universitário, que por mais consciente que ele seja, ele ainda precisa de renovação e de melhorias. Eu acho que isso é sempre construtivo. Bom, professora Angelita, qual é a importância de coletivos como esse que nós acabamos de assistir para as mulheres e também quais são as dicas que a senhora dá para quem deseja se engajar mais e ser uma militante no feminismo? Então,
essa forma de organização em coletivos que as meninas criaram, que o feminismo criou, né, para atender um pouco essa contemporaneidade, a fluidez do tempo atual, que é tudo muito rápido, que antigamente eram grupos mais permanentes, né, e os coletivos eles têm outra dinâmica. Então isso revela a capacidade transformadora do feminismo, seja dentro da universidade ou fora dela. Então esse potencial transformador, essas jovens da Faculdade de Direito, aliás, o Pagu está de parabéns pelo trabalho que realiza, assim, faz o coração da gente palpitar. Emocionante, professora. Para mim e para todo mundo que acompanha, porque assim, é um enfrentamento numa academia, que é uma academia que tem uma estrutura que é muito mais difícil para a mulher se empoderar ali dentro. Acho que o Pagu cumpre esse papel. Então essa forma de organização transformadora, ela é fundamental. O feminismo, por exemplo, na sua história, é ele que cria, por exemplo, novas metodologias de encontros, os encontros feministas. Não existiam oficinas, os tageres, é o feminismo que vai experimentando novas formas, ensina as mulheres e de repente isso está na universidade, de repente isso está nas outras instâncias de organização social, inclusive empresarial, todo mundo faz oficina hoje. Mas quem inventou esse negócio foi o feminismo, porque ele não queria fazer encontros burocráticos como eram feitos os encontros. Eu participei de vários encontros latino-americanos e mundiais nessa perspectiva. Então, e os coletivos, eles carregam esse potencial criativo, transformador e muito comprometido com a luta das mulheres, né? E para quem quiser, as meninas que quiserem se engajar, eu penso que uma forma hoje é criar o grupo em torno de você, buscar referências. A gente tem algumas referências aqui em Goiânia, mas assim, hoje na internet tem grupos muito sérios fazendo pesquisas e fazendo uma militância também nessa perspectiva da linguagem, da informação, na área do jornalismo tem. Então não precisa ser necessariamente a criação de um coletivo, mas existem muitas formas de engajar e eu acho que vale a pena, porque o engajamento ele amadurece a gente intelectualmente e afetivamente, isso é muito importante. Ok. Bom, Se Liga vai para outro intervalo, mas voltamos em instantes, hein? Fique com a gente. Se Liga na UFG está de volta com a jornalista e professora da UFG, Angelita Lima, uma das referências em Goiás quando o assunto é feminismo. Professora, no bloco anterior a gente falou sobre os avanços e as conquistas que já foi possível com esse movimento, o feminismo. Por outro lado, a gente percebe também que existe uma parcela da população que é mais conservadora e não vê isso com bons olhos. Como que a senhora avalia esse cenário e também fala para a gente o que pode ser feito para a gente enfrentar essa situação de resistência dos conservadores? Bem, rapidamente dizer que a história recente das mulheres, vamos chamar uma história recente da Idade Média para cá, toda vez que as mulheres ocuparam espaços, houve movimentos de retração. Então, as mulheres foram queimadas e chamadas de bruxas, né, na Idade Média. Olympe de Gouges, no final da Revolução Francesa, ela reclama da ausência das mulheres na instalação do novo poder na França e ela é degolada. E antes disso, ela faz a Declaração dos Direitos da Mulher. Por aí vai, a história vai se repetindo e revela pra gente que cada vez que a gente avança no sentido de conquistas de direitos, de ocupação de espaço, de forçar essa barreira, né, que impede a mulher, é esperado que tenha um movimento de retração, de perda de direitos. Então nós estamos vivendo um momento em que nós achamos que virá com toda a força essa retração para fazer, e nós estamos assistindo isso no Brasil, as perdas de direitos que a gente conquistou nos últimos 25, 30 anos. Isso, então, como que nós temos que fazer para enfrentar isso? É entender que nós estamos em condição, nós somos muito mais.
Nós temos tido vitórias do ponto de vista da linguagem, da ressignificação, das alianças, do amadurecimento das bandeiras políticas, das bandeiras, e aprendemos a elaborar políticas públicas. Então, eu acho que é continuar. Na verdade, nós temos que continuar. Não é vai ter como teve na história, vai acontecer sempre. Avançamos, tem um movimento de retração. A gente continua avançando e conquistando, e convencendo e mostrando que uma sociedade justa, uma sociedade que tenha princípios de igualdade, respeitando as diferenças, a diferença entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e diferenças interraciais, ela é necessária. Então, cada vez mais a gente tem mais aliadas e aliados nessa luta. Eu acho que vamos enfrentar, estamos passando por um momento difícil, mas a gente vai continuar. Perfeito. Professora Angelita, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma tarefa, eu encaro como uma tarefa falar de temas assim para essa juventude que está nos ouvindo. Bom, antes da senhora ir embora, eu quero convidá-la para assistir conosco ao quadro Vida no Campus. Hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória da Milena Nominato. Ela veio fazer graduação aqui na UFG e teve a universidade como um espaço para ampliação dos horizontes e também como um lugar que mudou a sua vida. Olá, meu nome é Milena, eu sou ex-estudante da Universidade Federal de Goiás. Nós estamos aqui na Magnífica Mundi e eu vou contar um pouco da minha história com a UFG. Vamos lá? Meu primeiro contato com a UFG foi para fazer o vestibular, né? Eu sabia da universidade, dentro da universidade eu procurei um curso que mais parecia comigo ou de um perfil de graduação que eu achava que eu poderia me encaixar melhor. Fiz o vestibular, passei e mudei para Goiânia. Em 2008 eu entrei, né? Eu comecei meu curso de Relações Públicas e logo procurei alguns projetos de extensão na área de comunicação e eu acabei parando aqui na Magnífica. Ela, apesar de não estar dentro da grade curricular do curso de Relações Públicas, ela é responsável por toda a minha formação profissional e pela minha formação cidadã. Em 2009, eu tive a oportunidade de participar do curso de cinema documentário, que foi uma parceria entre a ECA de La Paz, na Bolívia, e a Faculdade de Comunicação aqui da UFG. Outro ponto que eu acho que vale a pena, acho que conta um pouco também da minha história, foi a minha ida em 2008 ao ENECOM, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação. Eu era caloura, recém-chegada aqui na universidade, recém-chegada em Goiânia, estava meio perdida ainda. E aí teve essa viagem ao Rio de Janeiro, e aí eu fui, a gente organizou uma delegação, nós fomos, que também foi muito importante, né? Esse contato que a universidade te permite com movimentos, seja movimentos estudantis e outros movimentos sociais, eu acho que é muito importante. Nos meus primeiros anos também de faculdade, eu participei do movimento estudantil, eu fui membro do DACOM fiquei uma gestão no DACOM enquanto representante do curso de Relações Públicas. Outro marco também que eu acho importante aqui dentro da universidade foi a minha ida à Bolívia em 2010 para continuar esse mesmo curso de cinema documentário. E aí foi uma imersão, na verdade, de uma forma de organização social muito diferente da nossa. Foi uma aula viva, né, sobre a América Latina. E aí cada vez mais esse viés da comunicação comunitária e compartilhada se fortaleceu. Eu fiz uma especialização em História Cultural também pela Universidade Federal. E hoje eu trabalho na TV UFG, que está aqui no campus, né? Então acho que minha relação com a universidade ela continua, ela é permanente e ela foi possível. Estou aqui ainda hoje por toda essa trajetória. O Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG. Ainda vai rolar muita coisa boa por aqui hoje. E o nosso programa já está na internet. Você também pode conferir outros programas no nosso site e nas nossas redes sociais. Vai lá, curte e compartilha.
Até o próximo episódio. Tchau!